Hoje nós estamos aqui com mais uma live da série Comunicação na Prática. Nos próximos dias eu vou trazer convidados para conversarmos sobre como melhorar a comunicação faz com que você atraia muitas oportunidades e novas oportunidades na sua carreira. E hoje o meu bate-papo aqui vai ser com o Alexandre Mansur, o doutor Alexandre, ele é cirurgião plástico, e nós vamos falar o que comunicação tem a ver com carreira, ou seja, como que hoje um médico, além de trabalhar nas suas atividades profissionais, também precisa se comunicar muito bem. E você, na sua profissão, você também precisa se comunicar muito bem? Você concorda que hoje, quando nós temos mais recursos na comunicação, nós conseguimos fazer mais coisas? Eu costumo dizer que a comunicação liberta, e é mesmo, não tem limites para quem fala muito bem, é ou não é? Então eu vou aqui chamar o Mansur. Olá, Cida, tudo bem? Muito obrigado Obrigada. aí. Eu que agradeço a oportunidade e o convite aí de poder participar e colaborar, e é sempre um prazer muito grande conversar com você e poder contar um pouquinho da experiência da gente. A Cida eu fiz o treinamento com ela, né, há alguns Hum. anos atrás, e, e daí a gente viu a grande mudança que teve na facilidade da comunicação e somos amigos também. É, isso que eu acho que é um grande presente que o meu trabalho me traz, que é formar grandes amigos, grandes parcerias pela vida fora, e você com certeza uma pessoa muito especial que me inspira muito, exatamente porque você é super dedicado na tua profissão, faz o teu melhor, ou seja, hoje aí ficou operando e está lá dentro do centro cirúrgico, mas sempre acha tempo para compartilhar os teus conhecimentos e levar de forma acessível informações que são muito preciosas no dia a dia das pessoas que acabam muitas vezes na tua área, não é, Alexandre? Indo para o lado errado. Então, como é que você vê hoje a importância da medicina e da comunicação lado a lado? Assim, como que você vê os desafios que a medicina hoje tem com a comunicação? Olá, vamos lá. Hoje em dia, né, a mudança tecnológica e tudo todas as coisas que aconteceram, a vida do médico ela mudou muito. Não só do médico, mas qualquer profissional que vai trabalhar com o seu cliente, com o seu paciente. Então, quando você vai falar em todo mundo que tem um trabalho hoje, a pessoa precisa estar se divulgando, mostrando, gerando conteúdo e informação na internet. Quer dizer, uma pessoa hoje, um profissional, que se você for digitar no Google e ele não existe na internet, você tem que ficar desconfiado. É uma pessoa que está quase clandestina na vida, né? Porque Vai ver, não existe em lugar nenhum, né? exatamente. Não, tem alguma coisa errada. Então, e a gente vê que em todas as áreas, na cirurgia plástica estética principalmente, todo mundo é um pouco passa informação, dá opinião. Você vê assim que mulheres que consomem cirurgia plástica, que são digital influencers, assim elas têm, né, comentam e explicam algumas coisas, mas o importante é sempre salientar que elas são influencers, mas elas não são especialistas. E Não por são mais médicas, né? não são médicas. Por mais que você tenha tido uma experiência interessante com o teu médico, tudo, é muito diferente na hora de você reportar um assunto, você como paciente, como cliente, a tua experiência, do que o profissional de verdade. E se Nossa, nem fale. se o profissional não está ali na rede social gerando conteúdo correto, você dá margem para informação que nem sempre é correta. Isso em todas as áreas, né? Então, não adianta, o profissional vai ter que dar a cara, a tapa ali, ir na frente da câmera e gerar conteúdo, pode ser menos quantidade, mais quantidade, mas você tem que existir, senão se dá margem É. para quem não é especialista. Isso é muito interessante, porque a própria posição de muitos influencers que acabam fazendo comentários sobre as cirurgias, os procedimentos, acabam influenciando muita gente, né? Todos esses comentários. Quando um profissional como
assim, especificamente, na tua situação como cirurgião plástico, que tem essa demanda tão grande, principalmente no Brasil, que existe toda uma história com os procedimentos cirúrgicos e com toda essa parte estética, como que você vê a atuação de médicos na internet? Você faz isso, né? Mas como que você vê e como que os teus colegas te veem de compartilhar conteúdos de uma forma tão acessível? Porque um grande ponto, Mansur, é a dificuldade que muitos profissionais têm de vir falar de forma mais simples assuntos que vocês tratam com muito rigor, com toda uma nômina, ou seja, com nomes científicos. De repente tem que descer para o pátio para vir bater papo, para conversar. Como é que é isso? Como que você vê e como que os teus colegas te veem também? Aposto que você já recebeu assim umas críticas, não? Não, eu não recebi críticas. Eu fui um dos primeiros. Até eu estou meio em falta, tenho produzido pouco conteúdo. De vez em quando a gente vai cansando um pouco. É muito É de fase da difícil? vida. É. Mas quando eu fiz a primeira série de vídeos, eu fui o primeiro cirurgião que eu me lembro, assim, que a gente Pôs tem sua cara para conhecimento bater aí, no né? Paraná. Então, primeiro mês, os primeiros 4 vídeos, eu passei para um colega em São Paulo, um cirurgião plástico, passou para um conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, que daí era no estado neutro, com quem a gente tinha acesso. Mostrei para o meu advogado, para daí postar os vídeos. Eu tive esse cuidado, sabe? É Para não importante isso. escorregar nenhum problema ético. E você tem dois tipos de profissional, pelo menos na área médica. Você tem o que faz as orientações sérias, explica, pode ser num jeito mais descontraído, num jeito mais sério, né? Independente da linguagem, se for ali o mediquês ou se for a linguagem para o leigo, você pode ser sério ou descontraído, né? Mas a Uhum. descontração, ela não pode chegar no ponto de que nós vemos aí algumas coisas que eu considero aberrações, né? Dentro da postura do profissional da área de saúde, alguns tipos de dancinha, entre outras coisas aí, que não tem o menor cabimento. Eu acho que Essa é uma pouca vergonha do meu ponto. existe uma diferença muito grande entre fazer conteúdo de informação e entretenimento. E é importante que todo profissional saiba exatamente como quer se posicionar nas redes sociais e também qual é o seu objetivo. E quando você está muito tranquilo em relação E, ao que você está fazendo, a forma como você é e respeitando a tua individualidade, ou seja, o teu estilo, o teu jeito, você não precisa se sentir obrigado a fazer dancinha, não, nada, não tem né? cabimento. E até para É, quem você quer falar, né? Para quem você quer chegar a sim, informação, né? Quem é. se vai gostar de um tipo de conteúdo ou outro. Cada um assiste e consome conteúdo que tem interesse, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram e nas outras plataformas. É, e a gente tem que saber assim que, por exemplo, um influencer, como o próprio nome diz, né, que tem todo um trabalho voltado para um número maior de seguidores, acaba levando sua mensagem com mais facilidade para mais gente. E aí também, muitas vezes, está o perigo, porque uma informação errada ou uma informação que não se adapta para todo mundo pode causar um grande estrago. E aí vocês como médicos, Porque tem que informar. vir informando e trazendo um conteúdo para ter um posicionamento mesmo. Eu acho muito Exatamente. bonito isso, de saber que não é ir contra a natureza dos influencers de forma Não, né, de nenhuma, forma até alguma. porque, né? Mas às vezes uma experiência pessoal não cabe na vida dos outros também, né? E isso acaba Mas esse é um dificultando bastante. exemplo na tua área, né, que também trabalha com seres humanos, quer dizer, se a gente tem variação biológica, resposta diferente. O mesmo medicamento que trata a mesma doença vai responder em 90 e tantos por cento da população, mas nunca em 100%. Não existe nada na medicina
100%. No teu trabalho também, você vai fazer as técnicas de tratamento, você engloba a grande maioria, mas existe, porque isso é da variação genética, então não tem como você querer, por mais então eu quero meu peito exatamente assim, você tem característica de colágeno, de tecido, de tudo do organismo da paciente, que vai ser diferente de uma mulher para outra mulher. E não tem, e essa é a beleza, nós, senão todo mundo seríamos iguais, seria tudo tipo Exatamente. robozinho lá na Guerra nas Estrelas, né? Essa é a diferença. Então, e muitas vezes com a falta da informação, as pessoas pensam que estão comprando um produto industrializado. E se você parar Uhum. para pensar, mesmo o produto industrializado tem diferença. Se Sim, você claro. comprar, entendeu? É. Mesmo produto, você vai ver, você vai comprar duas peças de decoração, você vê que tem uma diferencinha entre elas, às vezes até produto feito em série. Nada é E criar igual. aquela imagem que aquele procedimento vai trazer o mesmo resultado é realmente algo muito complicado e acaba trazendo uma série de problemas. Problemas, é. Ontem, Mansur, eu participei aqui da live, dessa série de lives que eu tenho chamado de Comunicação na Prática, e eu trouxe o Felipe, que é o jornalista que trabalha comigo, e ele é podcaster. E nós falamos muito sobre essa forma de se comunicar hoje, ou seja, falar, dar entrevista, bater papo num podcast é uma coisa muito gostosa e abre muitas possibilidades de também tornar o conhecimento mais acessível. Como que você vê o podcast dentro da área da medicina? Já é Você, uma coisa, já é uma realidade, assim, você já participou de você alguma coisa ou não, ainda não? nunca participei e eu ainda não tenho uma opinião. Você fala o médico sendo entrevistado O ou médico sendo o entrevistado, médico tendo as duas podcast? coisas. As Eu duas acho que o médico coisas. sendo entrevistado, eu já vi alguns médicos, principalmente ligados na área de medicina desportiva e nutrologia. Aham. Eu já, como espectador, assisti alguns podcasts, eles são longos, então eu gosto do podcast. Assim, a gente não tem tempo para ver. Às Para vezes, por fazer exemplo, mas se viajando, né? divide Para ouvir ele, viajando. ou vai ouvindo no carro, eu baixo o podcast, aquele vídeo no celular, pelo YouTube, daí eu assisto no momento mais ouvindo. Muito é interessante a coisa de um longo tempo, porque você consegue pegar alguns detalhes que numa entrevista rápida a pessoa consegue disfarçar. Então, nesse ponto que eu É, acho interessante, mas é só uma observação. Mas com relação ao médico produzir conteúdo de podcast, é difícil com relação ao tempo. Teria que ser podcasts curtos e teria que estar bem organizado isso aí. Provavelmente, não sei se já tem ou não, eu não conheço essa fica aí como uma oportunidade para você pensar sobre isso, hein? Pode inovar na tua área, porque você sempre inovando naquilo que você faz, sem dúvida é uma forma de trazer um conhecimento. Eu já ouvi um podcast acho que é da USP, de um grupo lá falando sobre temas que são de interesse, assim, mas é uma jornalista que traz convidados e tal. convidados. Acho que isso é A bem produção bacana é da também. jornalista, né? É. Uhum, é. E Oi, produzir dá Silvio. trabalho. Dá muito trabalho. Que bom você por aqui também. Então, tem uns alunos aqui entrando, o pessoal. Olha, outra coisa, se a gente fala assim, onde é que estão as oportunidades para um médico se comunicar muito bem? Essa semana você está indo para um congresso, que é uma outra realidade que É. vocês acabam tornando o saber de vocês, ou seja, a experiência do dia a dia, em algo que se torne também acessível para outros médicos, e esse É. compartilhamento de informação em congresso é muito poderoso, não é? Sim, essa é uma área daí é um outro tipo de comunicação totalmente diferente da comunicação com os clientes, com as pessoas, que seriam, né, hoje em dia o formato de congresso médico são mesas redondas. Então você tem um tema principal, 4, 5 médicos apresentam, falam sobre 12 minutos. É muito raro você ter uma palestra de 40 minutos, uma hora no congresso médico. Sempre são É. mesas redondas de 12 minutos, você tem que cumprir o tempo. Você tem que apresentar o teu trabalho, os teus casos, a tua técnica cirúrgica e passar o recado. Daí sim, é super científico e também é uma área que eu gosto muito, assim, eu acho gratificante, é bom saber que a gente recebe esses convites, porque é sinal que a gente está trabalhando de uma forma correta, no caminho correto, que você vê que os colegas
aprovam, gostam, convidam, né? Porque você depende de ser convidado. Então é Sim, bacana. E aí, às vezes é um desafio, porque às vezes é uma plateia tão qualificada super quanto eu seleta, e, muito e muito qualificada, mais, né? porque você tem muito cirurgião muito mais experiente e muito mais qualificado. Então é uma outra versão. Mas quando eu fiz o treinamento com você, me ajudou muito a melhorar o foco, melhorar a forma com que eu me comunico e trabalhar lá os três pontinhos e o tempo é um problema, porque O falar tempo. menos, mas E falar reduzir devagar. os slides, E né? não Essa falar tão história. rápido assim até ficar sem ar nesse... É, porque eu acho que esse é o grande ponto. Quando você tem tanta coisa para informar, para compartilhar, e de repente tem 12 minutos, 10 minutos, e você tem que E colocar sempre vai ser assim. imagens, tem que colocar A sempre cirurgia. aquela lei do desapego. O que que eu vou ter que tirar? Como que eu vou tirar? O que que vai ficar nessa apresentação aqui para ela ter sentido, né? Mas é um desafio bom esse, porque aí você de fato vai focar naquilo que é o mais importante e traz algo interessante. Por isso que exige preparo, não é, Mansur? Porque É, tem se que. você não se prepara para uma apresentação de 12 minutos, você não consegue extrair a essência dela, não é? Não, você tem que preparar para você falar o que realmente é importante e tem que saber o tempo. Porque se você fala uma frase ali que você fica ali, dá uma, não é vacilar, mas você fica em dúvida, eu vou comentar mais isso e puxa um outro gancho de uma informação anexa que de repente não é tão essencial, você já estourou o tempo, Já estourou. já E estourou. aí fica sem a conclusão. Eu conto a história que eu fui apresentar a minha tese, o tema do meu doutorado, num congresso lá na Filadélfia, que é o berço de todas as técnicas de voz, de comunicação profissional, e, e era exatamente assim, 10 minutos cravados. E quando você faz uma apresentação para apresentar fora, você quer levar o teu melhor, você quer representar bem, né, assim, a tua comunidade científica, e me preparei bastante para isso. E era bastante rígida essa história do tempo também. E quando uma moça foi apresentar antes de mim, uma dinamarquesa, apresentou um trabalho super interessante do doutorado dela, quando ela estava no último slide, ela tinha lá 3 tópicos na conclusão, ela estava no primeiro tópico, acabou o tempo. Você acredita que a coordenadora da mesa fechou o microfone Não dela e deixou ela falou: "Sua falar? apresenta". Não. Isso daí causou uma indignação horrível. Foi um troço assim, para lá de radical. Ainda mais quando é estrangeiro, é um congresso com várias Nossa! nacionalidades, que tem culturas diferentes, né? É, foi meio estresse aquilo, tanto que a menina saiu lá da frente chorando, super, assim, arrasada, né? Porque cruza ali o planeta para ir levar uma mensagem e no último tópico, o último e o penúltimo, É, você não mas seria consegue que falar? 10 Não segundos, precisaria, 15 né? segundos ali, ela resolveu. É, mas ela quis, assim, um jeito meio americanizado de ser, e falar assim, ah, vai ser desse jeito. Bom, mas com isso, ah, meu Deus, eu ia apresentar logo Você na logo sequência, depois. e eu tinha feito um slide, eu fiquei pensando, eu vou cortar alguma coisa, eu estou dentro do tempo, mas para não correr o risco de, assim, de passar por uma situação semelhante, eu vou tirar algum slide. Qual? Ai, meu Deus, eu fui lá e tirei o meu Com slide dó. mais bonitinho. Sabe aquele que, sabe, que tava assim, que seria aquela cerejinha que eu queria colocar ali para dar um tchan a mais, porque trabalho acadêmico, você sabe como é que é, né? É muito Algumas técnico, é coisas muito. são. É. E aquele era o bonito da história. Eu falei, não quero nem saber, para passar uma vergonha, para passar um estresse desse, prefiro ficar sem o Sem, meu slide sem a bonitinho arte, aqui. E porque é não dá para tirar o resultado, né? não dá para Ainda tirar, você mais tem que realmente. nessa turma, você tem que mostrar tudo, não vão dizer que é insuficiente ou que. Sim, que o trabalho não era bom, alguma coisa assim. Então, é muito complicado. Voltando à questão dos vídeos, eu vejo aí uma grande oportunidade também para a área da medicina se comunicar mais com as diferentes plateias e trazer os assuntos de uma forma bem clara. Como que você hoje, já tendo mais
prática e mais tempo também fazendo os teus vídeos, como que você seleciona o conteúdo que você considera interessante para a tua plateia? Os teus pacientes, os teus seguidores te pedem ou você já tem assim a ideia, isso daqui eu preciso esclarecer com esse pessoal aqui, como é que é? Ah, às vezes a gente faz umas perguntas no Instagram e tem resposta, serve como base, mas o que às vezes, muito assim, o que às vezes quando surge algum tema até que não está seguindo, porque às vezes eu procuro seguir uma sequência assim de preenchedores, de ácido hialurônico, depois os bioestimuladores de colágeno, da toxina botulínica, por exemplo, os tratamentos não cirúrgicos. Mas às vezes, por causa de alguma situação ou de alguma dúvida de algum paciente no consultório ou de alguma informação que vem através de um paciente do consultório, que você vê que está se difundindo uma coisa, de repente, que não é legal, que ela já viu numa televisão ou já viu em algum lugar, eu, às vezes, surge a ideia de esclarecer com um vídeo, assim, sendo mais claro, assim, mais direto ao ponto. Já falando com mais gente o mesmo tema que você Exatamente. sabe Eu que falo, ó, vai vou virar aproveitar. problema. E porque geralmente começa com uma paciente e vem várias, né? Você tem é uma onda, né? Sai uma informação, ou alguém solta uma situação, ou uma celebridade, por exemplo, TV, o efeito Angelina Jolie, né? Quando ela fez a adenomastectomia bilateral, porque ela tinha, né, os exames genéticos mostravam que a probabilidade de câncer dela era altíssima. Ela fez três coisas uma vez só, né? Ela se Uhum. manteve na mídia mundial por um mês ou mais ali. Ela bem magrinha, provavelmente ela tinha flacidez na mama, então ela já aproveitou, deixou a mama mais bonita, entendeu? Já E resolveu já ali? resolveu, sem dizer que ela queria fazer uma cirurgia plástica estética, ela fez uma reparadora, eu né, a gente não tem acesso ao resultado, e ela também fez uma parte importante que é conscientizar. Ao mesmo tempo que ela teve um efeito que ela assustou muitas mulheres, mas ela também conscientizou da situação do câncer de mama. Mas o que é mais Sim. importante é que ela se manteve. Quando se falou disso? Tanto que tem um nome, né? O efeito Angelina Jolie. Os mastologistas É. falam sobre isso. É, mas aí também é aquela história, né? O que aconteceu com ela não É serve para para ela, todo mundo que está exatamente. com câncer, né? Então, quando hoje você Não, e para recebe todo um mundo diagnóstico, já que diz, tem alguém na opa, família, né? Porque ela tinha a sim, mãe, e você tem os exames genéticos que você pode fazer, que tem uma eventual de tantos por cento e tal, mas daí você abre discussão de um monte de coisa, entendeu? É mais fácil, às é, vezes, cai um raio na cabeça, digamos assim. Então, se você for parar para pensar em todos os riscos, você não vai para a praia de carro no fim do ano. sim, com certeza. Mas o fato é que na posição que ela teve ali de compartilhar algo que é tão pessoal, ela acabou trazendo uma parceria com a medicina, divulgando procedimentos que Exatamente. podem ser feitos e trazendo à consciência uma coisa muito bacana. Na realidade, é isso. Eu penso que quanto mais você tiver uma parceria de divulgar bons exemplos, referenciais importantes que ajudem os outros, o quanto que isso é positivo, né? E essa que é a ideia, É porque verdade. tem se difundido tantas coisas erradas e equivocadas que aí o papel do médico se comunicar bem, ele passa a ser duplo, não só dentro de consultório com os Mas pacientes, mas nas redes sociais e na internet, trazendo informações que sejam muito válidas para quem vai consumir isso, né? deixa eu contar uma situação que eu acho bem interessante. A plástica, as pessoas criticam muito o resultado, porque tal atriz fez cirurgia, não ficou bom, ou o lábio de determinada dançarina e tal, e que depois consertou e está muito bem. Mas se você assistir uma novela da Globo, você vai pegar tipo, um Chá da Tarde, que tem 5, 6 atrizes na melhor idade, e você olhar a face de todas elas, são todas lindas e muito bem operadas, e elas devem estar no terceiro para o quarto lifting facial. Daí ninguém fala nada, tá ótimo, É, entendeu? E a grande maioria. Daí um caso que às vezes tem um probleminha tal, vira aquela coisa do bode expiatório, né? Mas aí são exemplos, se exatamente. você pegar um núcleo elegante da novela, que você tem ali 4, 5, 6 mulheres tomando, bem aquela cena de novela das 9, agora tomando, agora mudou um pouco, mas mais
15 anos atrás, você vai ver ali, elas estão tão lindas, estão super bem operadas, e foram mais de uma cirurgia na idade que elas estão. É, e aí a gente diz, né, que o Brasil ele é muito campeão nessa história É de deixar verdade. as mulheres e os homens mais bonitos, porque hoje esse cuidado ele não se restringe apenas às mulheres. Eu acho que tem muito desse desejo de estar bem, mas hoje os homens também buscam bastante procedimento Bastante. estético, não? Eu atendo bastante homem, tanto o procedimento de botox, preenchimento, ácido hialurônico e as cirurgias de lipoaspiração, né? Tem bastante paciente, plástica de pálpebra, plástica de face. Eu não vou dizer que hoje está igual, mas é uma mudança significativa de 15 anos para cá, assim, da procura do homem para se cuidar e não ser um preconceito de achar que ele vai ficar menos homem porque ele está preocupado com a vaidade, né? Muito pelo contrário, É, mudou imagina. totalmente, né? Aham. Que bacana isso, né? Ai, então, Mansur, você imagina que tem alguém aqui que é médico, que está naquele sentimento ainda de, não, gravar vídeo nem pensar, dar entrevista ou compartilhar meu conhecimento, não, prefiro ficar aqui só na minha caixinha de consultório. Qual a mensagem que você diz É, para esse profissional hoje? eu vou falar uma mensagem que eu falei já para alguns acadêmicos de medicina, que tem uma liga, né, um grupo de interessados em cirurgia plástica dentro do hospital da universidade, e que se interessam pela plástica, então eles fazem parte de a Liga da Cirurgia Plástica. Então, uma vez a gente foi fazer uma foto tal, o rapaz estava de bermuda ou de crocs e tal, e eu falei, ó, tive que pôr a logomarca aqui, a logo da Liga para não aparecer cortar, porque nós estamos dentro do hospital. Daí ele falou, não, mas eu vim assistir aula. Eu falei, mas a gente tem que ir treinando, porque saber medicina, mas todo médico vai saber. Agora, cada vez mais você tem que se comunicar bem com o teu paciente, porque a concorrência sempre vai aumentar em todas as áreas, ficar bem na foto e falar bem no vídeo. Tá ficando mais complicado. Nossa, muito legal isso, Mansur. É exatamente isso. E isso vale para todas as áreas. Não adianta mais se preocupar em ser competente. Quando a gente fala apenas ser competente, não, porque você passa uma vida inteira lidando com a competência, mas realmente não adianta. Se você não souber comunicar a competência que você tem, se você não souber se posicionar, de nada adianta. E que conselho bom que você está dando para os teus alunos aí. Tem que fazer esse povo todo ir para frente do vídeo e continuar esse legado que você abriu aí para a tua área e que é muito bacana, né? Então, está de parabéns, Mansur. Muito obrigado. E eu te agradeço muito a participação aqui nesse nosso bate-papo e espero ter você outras vezes por aqui para nós conversarmos mais. E desejo que todo mundo que está aqui participando, que deu essa voltinha por aqui nessa noite gostosa, leve esse recado. Melhorar a comunicação abre muitas oportunidades, atrai muitas oportunidades na vida de quem sabe o valor de se representar muito bem. Então, fico muito feliz de ter você aqui como um excelente representante. Tenho muito orgulho de você ter me permitido te treinar e saber que você está aí arrasando na tua área e fazendo o teu melhor. Então, obrigada, Mansur. Cida, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. É sempre muito bom conversar com você e poder Obrigada. participar das tuas lives. Eu estou sempre à disposição e agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho. Então tá E bom, que obrigado a bom. todos aí que nos Obrigada por quem está assistiram. aqui com a gente. Um beijo para vocês, pessoal. Amanhã nós vamos falar sobre um tema muito bacana, que é também jovens que estão empreendendo e se posicionando em relação a soluções de sustentabilidade no mundo. Então vai ser um bate-papo Opa, muito gostoso com a Flávia Feliz e espero vocês amanhã às 9 horas da noite, tá bom? Então, um beijo, pessoal. Boa perfeito. noite, bom Boa noite. descanso. Valeu.